Alexandre, você falou uma frase quando a gente se conheceu, você falou assim, ó, existe o profissional que já teve ou tem algum tipo de processo e existe o profissional que terá. Na verdade são três tipos. Então fala aí pra gente. Aquele que já teve, aquele que está tendo e aquele que vai ter. Claro, isso aqui não é uma regra, mas dependendo do... Não é gorando ninguém, deixar isso muito claro, né? Mas existem algumas categorias profissionais que isso é muito verdadeiro. Sim. Né? E aí, quando a gente pergunta, em qual dos três você está? Né? Principalmente os profissionais que atuam, por exemplo, com intradérmicos. Hoje é a grande questão, onde existem muito. Claro que outros produtos cosméticos também, de repente teve algum tipo de problema ali, mas a grande maioria hoje dos profissionais atuam com procedimentos intradérmicos. Então, plasma rico em plaquetas, toxina, preenchidor, fios e tal, todas aquelas coisas que o profissional, as atribuições estão ali para o profissional que faz, ele pode estar sujeito a isso aí. E aí é exatamente o profissional. Eu já tive, e aí foi aonde realmente eu também conheci a Anadem e fui muito bem atendido por vocês. É por isso que vocês estão aqui hoje, a intermédio da Reviller, do Jorge, porque a nossa clínica ela passou por um período onde tivemos um problema e aí a quem recorrer? E aí, como o Jorge já cuida, né? A Reviller Seguros já cuida do seguro do meu apartamento, seguro do meu carro. Eu falei, opa, será que existe alguma coisa? Porque até então eu falava, Heitor, não existe daí. Porque eu perguntei quando eu não tinha problema nenhum. Só que também não tinha esse conhecimento. E aí foi através desse aperto que deu que o Jorge também começou a fazer contatos e entrou em contato com você. E aí a gente chegou a conhecer a Anadem, que com essa retroatividade nos ajudou. E então por isso, galera, que o pessoal está aqui hoje, tem a ver com estética, porque me ajudou, então ajudou aqui o professor Heitor Cruz, que vocês tanto conhecem. Então assim, eu por ser professor, muita gente fala assim, mas você é bom, não tem intercorrência. Muito pelo contrário, existe o profissional que já teve, que está tendo e o que vai ter. Pode vir a ter, e sim. que pode ter. Então, toda vez que a gente está no campo de batalha, dentro da clínica, atendendo, fazendo, realizando, descobrindo novas metodologias de aplicação, pode acontecer isso daí. E aí eu queria que você falasse de alguém, que o Max já contou, alguém que é uma mulher que se deu mal, né? Uma profissional que infelizmente não teve esse amparo por não estar fazendo parte, sendo associado com a Anadem. Eu queria que você falasse de alguém que realmente a Anadem estava ali já dentro, fazendo parte do time da Anadem e vocês conseguiram aí ajudar da melhor forma possível. A gente tem uma boa quantidade de exemplos para poder mencionar, mas eu queria voltar só um pouquinho antes de trazer um desses exemplos para deixar registrado para o pessoal. A gente vai voltar à questão cultural que você estava comentando, Sim. né? Isso eu aprendi com a senhora minha mãe, disse que o ser humano aprende apenas de duas formas. Ou ele aprende pelo amor, ou ele aprende pela dor. Sim. E, infelizmente, muitas vezes acaba tendo esse aprendizado, acaba buscando se proteger, acaba buscando ter a sua cobertura quando o aprendizado se dá pela dor. É muito melhor quando você faz antes, quando você de forma preventiva, sabendo que isso pode acontecer, e aí vocês imaginam, eu acho que a melhor forma da gente mensurar isso é quando a gente fala de números. Poucas pessoas sabem que no Brasil existem mais de 600 mil ações judiciais. Eu não estou falando de reclamação junto à delegacia, não, estou falando ação judicial. Não estou me referindo a processos éticos junto aos conselhos, apenas ações judiciais. São mais de 600 mil ações. É um número muito grande. Muito grande. E diariamente a gente tem um ingresso. O Estado de São Paulo não é diferente. O Estado de São Paulo é o que contempla a maior quantidade de profissionais no Brasil. Isso historicamente é o estado com o maior quantitativo. E na sequência a gente vai para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, mas a concentração de fato está aqui. A gente quando faz um comparativo, por exemplo, de médicos, só na Avenida Paulista aqui a gente tem mais médicos do que os estados
de Mato Grosso e Mato do Grosso do Sul juntos. Só para você Só ter na Avenida só na Avenida Paulista. Então, para você ver a concentração do que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Muito bem, essa questão voltando ali ao ponto do que a gente já teve de sucesso. E eu acho que isso é importante a gente também conhecer números. Hoje o mercado tem algo em torno de 43% de condenação. Significa dizer que de cada 100 processos movidos contra profissionais, 43 deles são efetivamente condenados. E eles são condenados por alguns motivos. Né? Motivos como, por exemplo, uma defesa não muito bem realizada. Né? Um advogado que não detém ali o conhecimento técnico para fazer aquela defesa. Então, esse é um ponto inicial para a gente trazer a reflexão. É um ponto muito importante, vou fazer um adendo aqui. Recentemente eu fiz um react de uma pessoa, ela tem um canal no YouTube e postou um procedimento fazendo em casa de uma forma que, na minha visão, né, como profissional e como professor, não é adequada. E o vídeo estava livre lá. E eu acabei fazendo... Na verdade, eu nem reagi. Eu coloquei esse vídeo dentro da minha rede social e perguntei assim para minha audiência, para os meus seguidores, o que eles achavam daquela forma de realizar o procedimento. E se passado muitos anos, um dia eu estou saindo para trabalhar e me chega uma notificação extrajudicial dessa pessoa pedindo uma indenização de R$30 mil por estar nas minhas redes sociais, além de eu ter que fazer a remoção imediata, também pagar ali R$30 mil para ela. E eu contactei alguns advogados e um determinado. Cara, e eu achei muito ruim a defesa. E eu tive que trocar. Porque eu falei, e cobrando... Sabe quando você tem que ir atrás da pessoa, você contrata o serviço e você tem que ficar, e aí, tem alguma resposta? O que deu? Então, assim, eu esperava realmente uma pessoa mais incisiva, ou que fosse mais para frente do negócio, sabe? Porque eu não estava errado ali na minha visão, lógico, existem todas as questões jurídicas. Mas isso que você falou é um ponto importante, Alexandre, porque assim, acredito que o corpo de advogado da ANADEM são especialistas e acredito que bem vencedores aí, né, quando na questão das causas. Né? E aí, exatamente nesse contexto, é que a gente tem um índice de sucesso muito elevado das causas que a gente administra a partir desses escritórios credenciados. Legal. Essa é a diferença que tem da nossa prestação de serviço em relação ao restante do mercado. São profissionais que estão acostumados a lidar no dia a dia na área da saúde, que conseguem sim falar a língua do médico, a língua do dentista, a língua do enfermeiro, que tem esse conhecimento técnico para que tenhamos os casos de sucesso. E os casos de sucesso, eles estão relacionados também, né, a algumas situações onde você conhece a questão processual. Muitas vezes não está relacionado a se de fato aquele profissional incorreu em algum tipo de erro ou de omissão. Boa parte da análise, o cuidado se dá às vezes numa fase processual. Então, o nosso índice de sucesso está baseado no conhecimento técnico, né, está baseado naquilo que a gente lida aproximadamente, né, agora quase 24 anos, mas também conhecer a parte processual. Muito acontece dessa forma. Então, são esses, vamos chamar de pulos do gato, né, que a gente atua para fazer, né, ter sucesso nessas reclamações, nessas causas que a gente administra. Legal. Ô Jorge, e aí eu queria ver com você, a pessoa que ela quer se associar na DEM e vai procurar a Reviller Seguros, depois de passar todas as questões de documentação e etc., como que isso procede? Quanto tempo a pessoa consegue se associar? Demora muito? Também as pessoas, o que a gente estava falando, que casa muito bem com isso, é aquela questão, deve ser caro, é caro. É claro que não precisa falar de valores aqui, porque depois o pessoal vai ter um atendimento diferenciado. A gente vai deixar os contatos da Reviller Seguros aqui na descrição do vídeo
para vocês entrarem em contato, a landing page específica, mas aí entra naquela questão. A pessoa, o seguro é aquela história, a blindagem jurídica nesse caso aqui, a gente quer pagar para não precisar usar, vamos dizer, o seguro do carro, por exemplo. Eu pago, mas eu não quero pagar a franquia porque eu não quero bater o carro, eu não quero reclamar, eu não quero ter problemas. Mas quando minha bateria já arriou e eu tive que ficar na rua, eu liguei e prontamente fui atendido. Então eu queria que você falasse sobre essas questões, Jorge, pra gente. Tá, não, o processo é muito rápido. Até o José Marques pode me ajudar aqui, que ele operacionalmente ele está muito mais no dia a dia que eu. Mas eu só quero complementar um pouquinho, e aí o José Marques pode falar dessa parte de agilidade de processo. Você falou uma coisa, Alexandre, muito importante, e aí eu vou dar um exemplo de que eu tive já de um colega, que é a proteção da imagem. Nós falamos aqui muitas vezes que o profissional que ele pode ter um prejuízo, né, financeiro, mas nós temos uma questão que eu acho que a Anadem cuida também, que é a proteção da imagem do profissional. Eu já tive amigo que perdeu registro profissional por um erro profissional. E não tinha uma blindagem jurídica? Não tinha. Nenhuma blindagem nem profissional? Nem blindagem, nem seguro. Então ele não tinha. Por causa disso, foi a processo, foi processado no conselho e perdeu. Até volta uma pergunta aqui, eu estou fazendo uma diretora aqui. Volta a pergunta. Esse caso, a Anadem ajuda o profissional a se defender no conselho? Sim, o nosso atendimento ele se dá nas 4 esferas que ele pode ser submetido, sejam processos cíveis, processos criminais, processos administrativos e processos éticos, que foi o que você mencionou aí. No caso, claro, a gente precisa analisar cada caso, entender qual é o objeto da reclamação, entender se aquela reclamação está amparada, está relacionado ao seu ato profissional para definir, claro, atendimento, definir cobertura. Então é importante analisar cada caso. Agora, essa situação onde há cassação do registro profissional, fazendo aí um paralelo apenas para fins ilustrativos, é o único caso de pena de morte no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, lá do médico, se ele perde o seu CRM, se ele tem o registro dele cassado, ele não vai conseguir fazer mais nada no Brasil. Se ele quiser atuar como médico, ele vai ter que mudar de país, porque aqui ele perde aquela profissão. Então, quando a gente fala da blindagem profissional, a gente está cuidando sim, o objetivo é a imagem, mas imagina o ponto de cuidar para que ele não tenha o seu registro cassado. E aqui vocês veem em São Paulo a quantidade, basta observar o que o CREMESP faz, divulgação de mídia, coloca-se, faz-se divulgação desses profissionais. Então, tem-se que tomar muito cuidado e sim, a gente abrange o atendimento também na esfera ética, frente aos conselhos, na esfera ética, na esfera administrativa, claro, observando cada caso. Né? Legal. E hoje as mídias sociais, elas estão muito fáceis, né? Hoje você coloca alguma coisa na mídia social e ela dispara assim e tem uma conotação gigantesca. Ninguém para olhar o que é, você já é, entre aspas, condenado sem ter nem tido uma reclamação, sem ter tido condenado, nada. Julgado. Cancelado, sim, né? Cancelado. Hoje tem muito essa questão. Eu ouvi essa expressão esse dia, eu falei, mas cancelado da onde? Aí foram me explicar o que era. Falei, isso aqui dá não ser dessa turma mais jovem. High-tech, né? High-tech, né? Então, tem essa expressão. De fato, acaba tendo uma exclusão, vamos chamar assim, né, nas mídias, e elas são muito fortes. Sim. E influencia bastante na profissão da pessoa, do profissional. Sim. E isso reflete de uma maneira muito negativa e até mesmo o próprio profissional, que pode até acabar com cassação no conselho e assim por diante. Desculpa, Alexandre. Mas pegando o gancho do que era a pergunta anterior sobre prazos, né? Sim, isso. Uma vez submetida a proposta, a gente tem ali aquele prazo regulamentar de até 10 dias úteis para fazer análise, fazer aprovação. Na prática, a gente consegue atuar bem mais rápido. Então, aquele colega que procurou o Jorge, né, foi lá e fez, né, a sua adesão à Anadem,
pode ter certeza que dando tudo certinho ali, geralmente entre 48 e 72 horas, a gente tem então ali a sua proposta aprovada. É bem rápido então, né, Jorge?